Olá, garagistas! No tutorial de hoje falaremos sobre a mini fotocélula, também conhecida como LDR. Para mais informações, acesse nossa rede social. Para adquirir um de nossos produtos, acesse nossa loja virtual e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Então, garagistas, nesse tutorial faremos um divisor de tensão. Esse divisor de tensão vai ser de um resistor de 10 kΩ com um LDR, ok? Então vamos aplicar 5 volts, tá? Entre eles, para a gente poder pegar a tensão que vai ser gerada, ok? Nesse LDR. Então essa tensão, né? Esse ponto aqui, a gente vai ligar no A0 do Arduino, né? A entrada analógica do Arduino. Ou seja, por esse LDR, ele é uma resistência variável por luz, ok? Então, na luz ele é uma resistência pequenininha e na sombra ele é uma resistência grandona, tá? Então, com isso, eu consigo pegar a queda de tensão em cada uma. Então, quando eu tiver pouca luminosidade, ele vai me dar uma resistência maior. Quando eu tiver muita luminosidade, ele vai dar uma resistência menor. Então, a queda de tensão vai acompanhar isso também, ok? Então, quanto maior a resistência, maior a queda de tensão. Quanto menor a resistência, menor a queda de tensão, tá? E essa leitura vai ficar sendo feita pelo Arduino, ok? Então esse é o nosso circuito aí montado, né? Vocês podem ver aqui o Arduino com alguns jumper's, o LDR e a resistência na protoboard, ok? Esse circuito montado aqui, também os materiais utilizados por esse tutorial, o sketch, a montagem do circuito, tá? Tudo você vai encontrar na nossa rede social, num tutorial escrito, ok? Então, digitando esse título aqui, ó, tutorial como utilizar mini fotocélula, na busca, aqui no canto superior direito, você vai poder encontrar esse tutorial escrito, detalhado, né? Passo a passo. Lá você vai encontrar os materiais utilizados, com link direto para a loja. A gente fala um pouco sobre o LDR também, o que é o LDR, como ele funciona, tá? Uma breve abordagem. A montagem tanto do módulo relé, que vai fazer o acionamento da lâmpada, e o circuito que é utilizado, o Arduino, a protoboard, a resistência do jumper e o LDR, e também o sketch utilizado para essa aplicação, ok? Então, aqui na nossa montagem, você pode ver que está iluminado. Eu coloquei uma lanterna para simular o dia, e quando eu apago, tá? Ele simula a noite e faz o acionamento da lâmpada, tá? Um outro cenário aí. Então são dois cenários, por exemplo, a área externa e a área interna de um recipiente aí, um escritório, uma casa. No serial monitor do Arduino você pode ver a variação da leitura analógica do Arduino. Então, como a resistência está alta, a variação fica alta aqui, por exemplo, 340. Fez o cálculo para dar 511, por aí, ok? Mas ele daria 511 se estivesse numa escuridão total. Aí, como a outra lanterna do outro lado da parede está influenciando na luminosidade aqui do ambiente, então ele não vai chegar a 511, mas se eu colocar aqui o dedo, ó, tampei literalmente o LDR, não tem luminosidade nenhuma. Aí você pode ver que ele chega a 480, tá? Não 511 porque não são componentes aí ideais, né? Tem certas tolerâncias deles, ok? Então ambiente aí 319, 318, ou seja, a resistência está alta, então tem mais tensão e pouca luminosidade, né? Lembrando que é inversamente proporcional. E quando eu acendo aqui a lâmpada, diminui a resistência, diminui a tensão e também diminui a leitura. Então, quanto maior a luminosidade
menor a leitura, e quanto menor a luminosidade, maior a leitura aí que o Arduino faz, tá? No próximo passo aí eu vou estar explicando um pouco sobre o sketch, como você faz o tratamento aí da luminosidade e como pegar a leitura, ok? Essa demonstração assim é bem simples, tá? É o que é utilizado lá, como eu falei, nos postes públicos, por exemplo, iluminação pública. Tá de noite, acende o poste, quando tá de dia, apaga a luz do poste, tá? Então vamos agora para o sketch do Arduino. Vou dar uma breve explicada sobre o código, tá? Então é isso, vamos lá. Então pessoal, esse aqui é o sketch que foi utilizado nessa demonstração. Eu vou dar uma breve explicadinha sobre ele, sobre o seu funcionamento, e aí vocês podem fazer suas alterações aí conforme quiserem. No início do programa aqui, eu faço a declaração, né, do lamp como 8, né, defino o lamp como 8, tá, para ser utilizado o pino 8 relacionado a lamp. Na hora lá que eu for escrever o programa, isso ajuda bastante. Declaro as variáveis que serão utilizadas no sketch, aqui na programação. LDR, que é a variável que eu vou utilizar para fazer a leitura do LDR, tá? Para saber o valor que está de luminosidade que está aí no meu ambiente. O count, para fazer a contagem do for das amostras que eu vou pegar do ambiente para depois mandar para o LDR o valor final. E o int i aqui, né, declaração da variável para contagem do meu for para repetir 10 vezes. E setup, eu declaro lamp como output, como saída. Então o pino 8 vai ser o pino de saída aqui para o acionamento do relé, que vai fazer o acionamento da lâmpada. A serial aqui, a inicialização da serial, para fazer aquela leitura lá do serial monitor, né, da leitura do LDR, que estava variando lá de 28 a 310. Tá? Então ele fica imprimindo para ele fazer a monitoração lá só para ficar visual, ok? Então aqui inicializo o LDR como 0, tá? Nesse for eu faço 10 amostragens da luminosidade. Por que essas 10 amostragens? Por exemplo, se em certo momento eu tenho um flash, okay? Durante a noite, não sei por qual razão, eu tenho um flash e o LDR capta esse flash. Então, instantaneamente, a luminosidade vai aumentar. Então, se a luminosidade aumenta, então a LDR aciona a lâmpada. Então, essa varredura aí, né, essas amostras que ele faz, essa repetição de 10 vezes ele fazer a leitura antes de fazer o acionamento, vai durar apenas aí 100 milissegundos, né, porque eu dou delay de 10 milissegundos a cada passo do for, então são 10 vezes, são 100 milissegundos, e 100 milissegundos já é o tempo razoável aí para ele não perceber o flash, caso, né, haja alguma alteração. E com isso ele faz o acionamento ou não da lâmpada. Tá? Então ele é utilizado aí para você evitar, por exemplo, esses flashes, um tipo de ruído, vamos dizer assim, ruídos luminosos aí, ok? Que possam vir a interferir a aplicação. Então dentro desse for eu faço a leitura do meu pino analógico a 0, tá? Somo ele com o LDR anterior, que na primeira volta aí do for ele vai estar como 0, então eu somo com 0, tá? E aí na volta eu pego outro valor para o count e vou somando. Nessa que eu vou somando, eu vou somar 10 vezes o valor em LDR, ok? E fora desse for eu tiro a média dos valores lidos, porque como eu já disse, se ele pegar o flash, ele vai ignorar esse flash, porque ele vai dividir por 10 e vai fazer o acionamento ou não da lâmpada. Então eu imprimo na serial lá o LDR para ficar visual, a gente viu lá a variação, tá? Feito isso, ele vai cair nesse operador ternário. Esse operador ternário vai funcionar como um if else, só que de uma linha, por exemplo, né? Então, aqui ele tem a condição, se a LDR for maior ou igual a 400, se a resistência estiver alta,
Lembrando que é inversamente proporcional, então se tiver sombra, tiver escuro no ambiente do LDR, tá? Ele executa essa função digital write lamp high, então ele aciona a lâmpada, se não, ele apaga, desaciona a lâmpada. Então esse operador ternário vai funcionar como if else, então a condição, né, por exemplo, do if, aí aqui o que ele executa, else digital write lamp low. Então essa aí foi a explicação baseada no sketch. Claro que dependendo do seu ambiente aqui você vai ter que alterar o valor de leitura aí do seu LDR, né, para acionamento ou não da lâmpada. E também, se você quiser ter mais amostras, aí você vai ter que alterar esse for, para que, por exemplo, se o resistor for alterado também, tá? No nosso caso a gente usou 10K, ou o LDR for alterado também, você vai ter que fazer umas modificações aí para o seu tutorial. Então essa foi uma breve explicaçãozinha aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.